Alô, galerinha. Galerinha, galerinha, esse nome tá um pouco diferente hoje, mas vamos lá, galerinha. Começando a isomeria, o que é isomeria, né? A gente vai falar bastante de isomeria no curso, bastante de isomeria, principalmente nessa parte do curso, mas o que significa isomeria? É um nome complicado, né? Iso, iso significa igual, né? E meros são partes, ok? Então, são basicamente partes iguais. Vamos ver justamente o que é isso. Né? Isso é um exercício que a gente, sempre que eu começo no meio, eu gosto de fazer esse exercício, né? Que é desenho composto. É um exercício para vocês, não sei se é resposta, mas desenho composto C5H10. Pode fazer como vocês quiserem C5H10. Tem várias opções, então desenho C5H10, se conseguirem nomear e me passarem o nome pelo chat, a gente tenta ver aqui. Mas quem quiser fazer aí, fica à vontade. Eu consigo pensar em alguns, né? Porque como eu faria isso? Eu pensaria, putz, tem 5 carbonos e 10 hidrogênios. Então, a fórmula base é CnH2n, né? Então, daqui, eu já pensaria no composto, né? Para dar aqui um pouquinho uma lembrança daquela fórmula base lá de Bercamete do começo. Então, isso aqui é CnH2n, eu lembro de um tipo de composto que tem essa fórmula, eu consigo desenhar uma coisinha, mas, né, dar uns minutinhos para vocês, porque essa parte é bem interessante, para vocês entenderem o que significa, por que é tão importante isomeria. Né? Então, se alguém conseguir desenhar alguma coisa e mandar um nome no chat, a gente faz juntinho. O nome, às vezes, é a parte mais difícil, né? Penteno, boa. Vou desenhar o penteno aqui. Vou desenhar ele na mão. Vou dar a resposta para o slide. Penteno, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, certo? E temos uma ligação dupla. Onde está essa ligação dupla, Leandro? Onde você colocou essa ligação dupla? No primeiro carbono. Por isso que eu não tô nomeando. Esse é o pentileno, né? É, o 21N. Isso é um jeito de desenhar. Alguns de vocês que tentaram desenhar, vão dizer, putz, eu desenhei uma molécula diferente, será que está errado? Não, eles com várias respostas diferentes. Por exemplo, o metilbutano. Ótima molécula também. Nosso metilbutano. Só uma coisinha, o metilbutano, a gente vai contar aqui, fazendo formuladinhas, acho que para desenferrujar um pouquinho, vou fazer na fórmula de carbono e hidrogênio mesmo, porque é sacanagem, né? Primeira aula, depois das férias, o cara já começa com forma de linhas. Vamos lá. Esse aqui, tem um ano tudo bem, acho que é mais tranquilinho, mas quando coloca ramificação, às vezes confunde o número de carbonos e hidrogênios, né? CH2, CH3, CH3. Vamos contar os carbonos. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Só que se a gente contar os hidrogênios, temos 3, 6, 9, 10, 12 hidrogênios, né? Isso é comum a gente pensar isso, mas se a gente lembrar lá no comecinho, né, que faz tempo que até fica um pouquinho obscuro essa memória, todos os alcanos, tanto faz se são ramificados ou não, eles vão ter sempre CnH2n mais 2. Justamente o que a gente está vendo aqui. A gente viu o C5H12, o metilbutano. Única coisa, a molécula é genial, só que uma coisa que eu mudaria para seguir essa fórmula aqui seria colocar uma ligação dupla, né? Onde a gente quiser, a gente pode colocar essa ligação dupla. Eu vou colocar, por exemplo, nesse... Aí que eu perdi meu mouse. Achei, aqui tava como branco. Aqui. Eu colocaria, por exemplo, aqui e tiraria um hidrogênio daqui e um hidrogênio daqui e ficaria certinho o C5H10. Você viu que temos duas moléculas diferentes. Temos essa daqui, em verde, e temos essa daqui em roxa, que são duas moléculas completamente diferentes, que têm a mesma fórmula molecular, ok? Por exemplo, mandaram outro aí, 3-metil-but-1-eno. Caramba, exatamente. Acho que essa o não é hino, um, não não, é? esse aqui é o 2. Mas, assim, É, hino, 3-metil. 3-metilbutino. Vamos desenhar essa molécula. Butinina. Vamos desenhar o 3-metil-butinino. 1, 2, but, 1, ino. Tá? Então, aqui.
Temos aqui 1, 2, 3. Temos um metil, certo? Seria essa molécula, forma em bastão. Se a gente for fazer... Não, é eno, é eno, é eno. Isso, teria que ser N, porque os alcinos, né? Deixa eu terminar de desenhar aqui. Opa, tô fazendo um hidrogênio a mais aqui também. Aí tá ruim de clicar na minha canetinha aqui. Opa, tá em vermelho. Se a gente fosse fazer um alcino, a gente cairia no problema contrário do alcano. Aqui faltaria hidrogênio. Se a gente for contar 3, 6, 7, 8 hidrogênios. Seria o C5H8. Porque, se a gente lembrar da aula de acinos, qualquer que seja o alcino, ramificado ou não, ele é CnH2n-2. Tudo bem? Tem esse menos 2 aqui que faz ele destoar um pouquinho. E se a gente fizer ele virar um alceno, ele vira essa molécula aqui. Então a gente vê que tem várias letras diferentes, a gente tem que tomar cuidado. Por isso que é interessante a gente ter na cabeça as formas estruturais, para a gente não se confundir com isso. Então é bem interessante a gente ter que já ver automaticamente a gente dar uma olhada nisso. Ok? Mas enfim, a gente já teve vários exemplos aqui que vocês fizeram de formas de C5H10, né? Lembrando um pouquinho de formas estruturais. E vamos ver o que eu consegui desenhar. Né? Eu consegui desenhar o pente 1N, que o Leandro falou. Eu também fiz uma modificação. Falei, se eu posso ter a dupla ligação no primeiro carbono, eu posso ter no segundo também, sendo o pente 2N. E justamente, como falaram aqui também, eu posso ter uma ramificação, em vez de ser uma cadeia toda reta, configurando 3-metil-butil-eno, que o Leandro também falou, depois no final. Também eu posso mudar essa ramificação de lugar, posso mudar essa dupla ligação, né? Fazendo vários tipos, e também o que ninguém percebeu, que é um pouquinho mais difícil também, que é os ciclos, deixa eu escrever aqui, os cicloalcanos, também tem a fórmula CnH2n, ok? Então, o ciclopentano também é C5H10, porque essa aqui é um pouquinho mais difícil de perceber, né? Mas tem vários outros tipos também, a gente pode desenhar várias moléculas com o mesmo número de carbonos e hidrogênios. Por isso o nome é bem importante para diferenciar. E essas moléculas que têm o mesmo número de carbonos e hidrogênios, a gente fala que eles são isômeros. Então, todas essas moléculas são isômeros entre si. Por isso, é bem difícil uma questão falar, desenhe todos os isômeros da molécula. Porque, dependendo do número de carbonos e hidrogênios, você pode ficar 3 horas em isômeros que não vai acabar. Porque eu posso mudar uma coisinha aqui, mudar uma coisinha aqui, fazer aqui, mas com moléculas menores dá para se fazer em todos os isômeros, tudo bem? Mas só para dar um exemplo aqui para a gente entender. Putz, um desenhou de um jeito, outro desenhou de outro jeito, outro desenhou de outro jeito. Todos estão corretos, mas são moléculas diferentes que a gente vai precisar dividir esses grupos, tudo bem? Isso justamente é a isomeria. Com duas moléculas diferentes, tá? Como que eu sei que moléculas são diferentes ou que moléculas são iguais? Né? Lá na nossa terceira aula, a gente sabe que moléculas são diferentes quando o nome delas é diferente, tudo bem? E isso vale a volta. Se duas moléculas são diferentes, elas precisam ter nomes diferentes, tudo bem? O nome é único na química orgânica. Uma molécula só pode ter um nome e todas as moléculas iguais a elas vão ter o mesmo nome e todas as diferentes vão ter nomes diferentes. Aqui, a gente pode ver que tem 5 moléculas com nomes diferentes. Então, elas justamente são diferentes entre si. Tudo bem? Então, quando moléculas diferentes têm a mesma fórmula molecular, a gente vai precisar estudar os tipos de diferenças que elas podem ter entre si. Tudo bem? E fala, Breno, o seu primeiro exemplo e o segundo são, a mesma coisa, você só ficou sem criatividade e trocou a ligação dupla do primeiro para o segundo carbono, né? Sim, foi isso, mais ou menos isso, mas na prática, no mundo real, o pente 1 e o pente 2 têm propriedades completamente diferentes, tudo bem? Aqui, por exemplo, a gente poderia ter outro tipo de isomeria, a gente vai falar, provavelmente na próxima aula, que é a isomeria cis-trans, né, que a gente vê mais ou menos assim. Tem isômero cis e isômero trans. Então, você pode ver que uma molécula tem uma ligação dupla num carbono diferente, pode mudar completamente o tipo de isomeria, o tipo de constantes físicas que ela pode ter. Essa molécula, por exemplo, pode ter uma constante física muito maior, né, um ponto de ebulição muito maior do que essa molécula aqui, que tem a ligação dupla na ponta. Então, é muito importante a gente estudar esses tipos de diferença que podem ter nas moléculas. Por exemplo, né, eu sempre puxo um pouquinho a sardinha para a reação, mas quando eu faço uma reação
por exemplo, deixa eu pensar numa reação rápida aqui. Tá. É uma reação que eu pego. Por exemplo, a reação de oxidação. Eu vou oxidar, né? Eu vou colocar um oxigênio nesse C5H10. Se eu tiver essa molécula aqui, eu posso ter um resultado completamente diferente do que se tiver essa molécula aqui, ok? E se eu fizer uma reação que forma um composto C5H10, ele pode formar tanto o composto da esquerda, quanto da direita, quanto os dois juntos. Então é bem importante a gente saber, putz, essa reação forma o C5H10. Mas qual C5H10 essa reação forma? Forma o pente-1-eno ou o pente-2-eno? Ou 3-metilbute-1-eno? Eu preciso saber o que eu estou formando, né? Justamente o que eu quero entregar para o meu cliente. Então, a gente precisa ter muito cuidado com os isômeros, que eles podem causar bastante problema. Tudo bem? Eu não tenho nenhuma pergunta ainda, mas é justamente isso. As características podem ser muito distintas. Viscosidade, principalmente, é bastante diferente. E as diferenças, isso é bem importante, que elas podem ser vinculadas a duas grandes classes. Isomeria plana, que é muito mais fácil a gente notar, aqui a gente consegue ver que elas são diferentes, a gente consegue notar, vendo por essa representação, putz, todas elas são diferentes entre si, a gente pode ver a ligação mudando aqui, formando um ciclo, e as isomeria espacial, que é um pouquinho mais difícil, a gente vai ter que olhar as moléculas que a gente não olha atualmente, a gente vai ter que olhar elas como bolinhas 3D, para notar que realmente que o espaço é 3D. Então, a gente fazer essa representação 2D, a gente perde um pouquinho da riqueza que é a representação de moléculas. Então, a gente vai precisar de um pouquinho mais de rigor para a gente entender a isomeria espacial. Não é muito difícil, tá? Quando a gente olha assim por fora, a gente fala, putz, a gente vai ter que desenhar 3D e tudo mais. A gente olha assim, vocês ficam com muita prática, são só 2 casinhos, então a gente fica com prática nisso, não precisa ficar sempre desenhando 3D. A gente vai ver com bastante cuidado isso, e qualquer pergunta vocês podem perguntar. Mas nessa aula, vai ser só isomeria plana, que é bem visível, então muito mais fácil de entender do que a espacial. Tudo bem? Justamente começando por isomeria plana, tem vários tipos, essa aula tem vários tipos, mas são bem pequenininhos os tipos. Eu vou passar um pouquinho lento para vocês conseguirem anotar, né, cada tipo, porque vocês vão precisar ter alguma referenciazinha, mas a primeira é a diferença de cadeia ou núcleo, é mais visível que a gente consegue ter, porque os isômeros de cadeia vão ter as cadeias diferentes. O que são cadeias lá na primeira aula? Os tipos de cadeia são normal, ramificada ou cíclica. Ou seja, se um isômero tem uma cadeia normal, para o outro ser isômero de cadeia dele, vai precisar ter uma cadeia ramificada ou cíclica, vai precisar ser diferente, tudo bem? Um exemplo é o C4H8, né? Que pode ser essa molécula aqui, tudo bem? Uma molécula retinha, né? Uma molécula normal. Ou pode ser essa molécula aqui, que é uma molécula retinha, mas tem uma ramificação. Então, essa é uma molécula sem ramificação, e essa daqui, ó, sem ramificação, e essa com ramificação. Uma tem ramificação e outra não, né? Se quiserem contar o carbono e hidrogênio, você vai dar C4H8, né? Mas como uma tem ramificação e a outra não tem ramificação, a gente chama de isômeros de cadeia, tudo bem? Porque muda a cadeia da molécula. E outro exemplo seria se eu fechasse ele, né? Se eu fechasse ele, ele viraria uma cadeia, não seria nem normal, nem ramificada, assim, uma cadeia cíclica. Então, esses todos são entre si isômeros de cadeia. Ok? Esse é bem visível, tudo bem? Então, não causa tanto estranhamento quando a gente vê. Vocês já anotaram? Vou passar próximo slide, talvez. Esperar mais um tempinho. Passar. Opa, tem até um monte de coisinha aqui que eu esqueci. Eu tanta animação que eu vou acabar esquecendo. Aqui eu coloquei os nomes e as cadeias de cada um, né? But2-eno, o primeiro, né? É duplicação no carbono 2. O segundo tem uma ramificação, né? 2-metilpropeno, cadeia ramificada. E o terceiro é o ciclo butânico com uma cadeia cíclica. Tudo bem? Espera mais um tempinho. Beleza. O outro tipo de isomeria que confunde bastante com a primeira, por isso que eu trouxe as duas bem perturbadoras, para a gente não esquecer de uma e ver a outra, é a isomeria de posição. Os isômeros de posição, a diferença deles é o local do grupo de ligante. O que é um grupo ligante? O grupo ligante pode ser uma ramificação, por exemplo, ou um heteroátomo, no caso de uma função. Tudo bem? Então, a gente pode ver, desculpa, até esqueci, o local da insaturação. Tudo que muda a posição, né, essa era a posição, agora virou essa, tudo que muda aquele númerozinho, né, por exemplo, deixa eu voltar bastante, aqui é pente 1-eno, aqui vira pente 2-eno, a gente mudou a posição
do negócio. Então, é um isômero de posição, né? Dando um pouquinho de spoiler. Mas sempre muda a posição, esse númerozinho vai justamente ser um isômero de posição. Aqui, acho que eu trouxe até mais um exemplo aqui, exatamente. Tinha uma ligação dupla no carbono 2, a gente mudou ele para o carbono 1. Ok? Então, a gente mudou a posição da ligação dupla. Ok? Esses são os isômeros de posição. E por que a gente pode confundir eles com isômeros de cadeia, né? Acho que eu trouxe exemplos no próximo slide. Exatamente. Aqui, por exemplo, eu tenho um OH ligado no carbono 2, né? Carbono 1, carbono 2. Eu posso mudar ele de posição, né? Mudei do carbono 2 para o carbono 1. Esse justamente vira o propan 2-ol, vira um propan 1-ol, são diferentes entre si e justamente é mudança de posição. Outra coisa, eu tenho esse metil no carbono 2, né? 2-metil. Eu mudo ele de posição para o carbono 1 e eu tenho uma cadeia com um metil no carbono 1. Ok? Isso é uma ramificação no carbono 1, isso é uma ramificação, desculpa, no carbono 2 e no carbono 1. Então, né, esses são isômeros de posição, só que não. Esse segundo exemplo não está certo. O primeiro está certo, mas o segundo exemplo está errado. Porque está errado, né? Até deu um negócio na minha boca ao falar ramificação no carbono 1. Sempre se sofrer ramificação no carbono 1, podem me xingar, isso está errado. Nunca temos ramificação no carbono 1. Então, se eu mudar a posição do metil do carbono 2 para o carbono 1, ele não mais será uma ramificação, né? Aqui, se eu for fazer aquela regra do lápis, né? Eu pego o meu lapisinho, tento passar por todos os carbonos, fica um de fora aqui, que é a ramificação. Aqui, eu consigo passar por todos os carbonos. Ou seja, essa cadeia é normal. Ela não tem ramificação. Essa cadeia é ramificada. A gente acabou de ver, quando a gente tem uma cadeia normal e uma ramificada, são isômeros de cadeia, exatamente. Isso aqui está errado, né? Tem vários negocinhos. Nunca vai existir ramificação no carbono 1, né? É a regra primordial, assim, das ramificações que nunca temos no carbono 1. Ok? Só para a gente lembrar. Então, é o propan, desculpa, um negócio aqui. O nome certo seria o butano e um metilpropano. Que são isômeros de cadeia. Deixa eu ver. Não sei se tiveram aqui, teve uma perguntinha. A gente tem que olhar se está ligado ao carbono OH, então, para identificar essa isomeria de posição. Eu não entendi muito bem a pergunta. A isomeria de posição, né, vou tentar explicar um pouquinho de outro jeito, mas se quiser fazer a pergunta, fica à vontade. A isomeria de posição é quando muda a posição de algo. O que pode ser esse algo? Pode ser uma ramificação, pode ser uma dupla ligação, ou pode ser uma função, no caso do álcool, aqui que a gente está vendo, né? Mas, no caso especial, quando falar, né, se a gente for descuidado e falar, vou mudar então essa ramificação aqui, do carbono 2 para o carbono 1. Isso eu não posso falar que é uma isomeria de posição, porque eu não estou mudando a posição da ramificação. Se eu coloco essa ramificação no carbono 1, ela deixa de ser uma ramificação. Ela não vira uma ramificação. A gente vai adicionar ela à cadeia principal. Então, isso a gente não pode falar que é isomeria de posição, né? É só uma pegadinha que às vezes cai, quando eles fazem isso, e falam, tipo, qual tipo de isomeria? A pessoa fala, putz, está mudando do lugar, então é a posição, né? É mais tranquila. Mas não, é de cadeia realmente, porque a gente mudou uma cadeia ramificada por uma cadeia normal. A gente sempre tem que olhar o que vai mudar, né? E é um jogo de 7 erros. Você vê, tipo, putz, o que mudou entre as duas moléculas? Tipo, putz, aqui mudou o lugar da ligação dupla. Aqui mudou o lugar da função. Aqui mudou o lugar da ramificação. Só que, nesse caso, a gente mudou para um lugar que não pode ter ramificação, que é o carbono 1. Ok? Breno, não tem a ver com a cadeia principal, né? Tipo, contar só o que está na cadeia principal. É toda a estrutura, não é? Tá certo? Não entendi. Tipo, tem que contar a isomeria de acordo com a cadeia principal, porque, por exemplo, se fosse o carbono... Não, desculpa, confundi. Porque tem que contar a função, me perdi. Eu queria só saber se tinha que contar como cadeia principal ou para ser isômero ou é toda a estrutura? Olha, você consegue pensar no exemplo, que eu não consegui ver alguma coisa mais tátil? Não, eu ia dar um exemplo, mas o exemplo foi para água abaixo, deixa pra lá. Entendi. Mas a condição sine qua non, né, a condição que precisa ser para ser isômeros é que as duas moléculas têm que ter o mesmo número de carbonos e hidrogênios.
As duas moléculas precisam ter a mesma cadeia principal? Não, não precisam ter a mesma cadeia principal. Podem ter cadeias principais diferentes. Por exemplo, a maioria, né? Aqui a cadeia principal tem 4 carbonos, É porque e aqui a cadeia principal tem 3 É carbonos. porque no meu caso, eu ia falar de uma cadeia principal que ele não pegaria o álcool, só que o álcool tem que pegar na cadeia principal. Não faz Sim, sim. Entendeu? Exato. Tá. Com moléculas mais complicadas, a gente pode ficar na dúvida, putz, sei lá, é meio difícil mesmo fazer um exemplo desse, Leandro. Tem que fazer uma molécula gigantesca, assim, tentar fazer um negócio. Mas eu entendi sua pergunta. Se são isômeros de cadeias longas, deixa eu pensar. Acho que não, né? Precisa ter... Eu acho que, por exemplo, para ser isomeria de posição, vocês também vão mudar a posição do grupo que é idêntico. Então, se eu tivesse... Acho que entendi sua pergunta. Tentar fazer uma cadeia muito grande aqui. Um anel aromático ligado a vários carboninhos, ligado a um ácido, ligado... Estou mais confundido do que ajudando, né? Ligado a vários carboninhos e um aldeído, por exemplo. Deixa eu pensar. Esse anel aromático tem várias ramificações, né? Se eu tenho a minha cadeia principal, vai ser isso daqui. Eu não sei se você saber te responder, mas, por exemplo, tem essa cadeia principal e eu mudo esse álcool daqui para cá, por exemplo, é isomeria de posição. Mas se eu mudo isso daqui para cá, acho que essa é a sua pergunta, né? Uma parte da cadeia principal muda ela de lugar, eu acho que vai ser... Acho que vai ser isomeria de posição também. Tá? Eu não tenho certeza, mas acho que vai ser isomeria de posição, porque eu não estou mudando o tipo de cadeia. Estou mudando a posição da cadeia principal, né? Beleza, obrigado. Não sei se era essa a pergunta, Não, né? sim. Você ficou mais confuso não, ainda. entendi. Eu tive que fazer uma molécula mó feia aqui, né? Molécula Obrigado. grande, eu desenhei a molécula grande, mas de nada. Espero ter ajudado. Ok? Então, essa isomeria de posição. As isomerias são muito rapidinhas de passar por elas, porque elas também são uma regrinha, né? Uma regrinha a gente vê ela em ação. Então, cadeia ramificada, cadeia normal, é isomeria de cadeia e não de posição. Tudo bem? A próxima isomeria é a famosa isomeria de compensação, ou metameria. Ela tem a ver mais com função, né? Ela precisa de uma função para ter, porque ela tem a ver com o heteroátomo. Então, quando a gente pensa em heteroátomo, a gente pensa em átomo no meio da cadeia. Então, para mim, na minha cadeia, é uma recapitulação de funções. Átomo no meio da cadeia, eu penso em oxigênio, né? Penso em éter. Eu penso em éster também, que divide a cadeia em dois. Eu penso em nitrogênio, que também consegue dividir a cadeia em dois. Então, em metameria, você tem que pensar nessas funções que conseguem dividir a cadeia. Okay? Amida, amina, éster, éter, né? Tioéster, tioéter, mas isso é um pouquinho mais raro. Tio é quando tem enxofre em vez de oxigênio, mas eu nunca vi muito disso. É só para falar um pouquinho. Por exemplo, se eu mudo, né, voltando para a metameria, se eu mudo o oxigênio do éter, do que está aqui, que estaria na posição 2, né, se eu mudo ele para a posição 3, né, aqui para a posição 3, eu tenho justamente uma metameria, uma isomeria de compensação. Eu estou mudando a minha cadeia, mas o que eu estou mudando? Eu estou fazendo com que um oxigênio, um heteroátomo, pule de uma posição para outra, ok? Nesse caso seria o metoxipropano, né, nome cadeia menor, depois cadeia maior, né, nome de éter, e aqui o etoxetano. Tudo bem? Então, vamos ler aqui que eu coloquei, que o oxigênio muda de posição, fazendo uma parte da cadeia diminuir e outra aumentar. Justamente, né? Aqui a gente tinha só um carbono, ficou 2, e aqui tínhamos 3 e ficou só 2. Tudo bem? Essa parte do éter. Mas também eu posso ter um exemplo com um éster. Eu pego o éster e eu mudo tudo isso daqui de lugar. Tudo isso aqui vai pular para cá. Se eu mudo essa posição, vai ser a mesma coisa. Eu estou mudando a posição desse heteroátomo que divide a cadeia em dois. Tudo bem? Mesma coisa, acetato de metila e o metanato de etila. É um pouquinho mais difícil de notar quando a gente fala de éster, mas também acontece a isomeria de compensação. Ô, Breno, agora okay? Me deu déjà vu. Se eu passar essa oxigenada aí para a ponta, ela vai virar oxigênio, né? Aí ela vai ser negócio de função, né? Ela não vai ser metameria. Você está falando
Opa, tá falando de... Deixa eu ver se entendi. Desse ó, por exemplo, no metoxipropano. Se a gente passar esse oxigênio para a ponta, aí seria acetona, né? Seria para cá. Esse aqui? É. Isso tá falando? Seria um álcool. Desculpa, seria um álcool. Aí mudaria a função. Aí iria ser... Sim, depende, exatamente. Ah, Isso aí. tá bom. Então tá certo. Mudaria a função e é um spoiler que a gente vai ver agora, que é a isomeria de função. Tudo bem? Isomeria de função, aqui você pode ver que eu mudei o oxigênio de lugar, mas continua sendo um éter. Eu mudei o éster de lugar, mas continua sendo um éster. Putz, se eu colocasse esse éster aqui na ponta, né? Um éster na ponta não existe, um éster na ponta é um ácido, tudo bem? Então, é bem interessante isso. Se eu mudo ao tipo de função dos compostos, é uma isomeria de função e não a metameria. É um exemplo claro disso. Isomeria de função tem alguns exemplos que são muito batidos. Um desses é justamente o que eu estava falando, do éster virando ácido, ok? São duas funções que têm esse tipo, né? Podem apresentar isso. São poucas, né? Não são muitas que podem apresentar isso, que é muito batido. Tipo, éter virando ácido. Tá, esse é um exemplo batido. Outro batido é esse daqui. Álcool virando éter, que a gente viu no último slide também, né? Se eu passar o oxigênio aqui para o meio, ele vira um éter. Outro exemplo também clássico é o nosso querido aldeído virando cetona. Isso é justamente eu passando isso aqui para o meio. Tudo bem? Isso, ó, eu estou mudando a cadeia de jeito que a função também está mudando, tudo bem? Aqui eu tenho um aldeído contra uma cetona, um álcool contra um éster e um álcool contra um éter e um éster contra um ácido, tudo bem? Se vocês forem contar, a gente tem o mesmo número de carbonos, está sempre aqui em cima que eu coloco. C3H6O2, C2H6O e C3H6O. Interessante que eu não falei, acho que foi um pouco confuso. Isomeria não é só quando os átomos de carbono e hidrogênio são iguais, é quando todos os átomos são iguais, ok? Então, se aqui fosse C2H6O e aqui fosse C2H6O2, não seria isomeria, porque o número de oxigênios é diferente. Então, a fórmula molecular toda que tem que ser igual, tudo bem? Se tivesse nitrogênio aqui, 2, enxofre 3, também tinha que ter N2, S3, e aqui só oxigênio, tudo bem? A fórmula molecular inteira tem que ser igual. Vamos passar. Essa isomeria de função também bem tranquila de a gente lembrar, mudou a função, o nome é bem sugestivo, né? E eu acho que a nossa última é um caso especial da isomeria de função. A gente já viu aqui no curso muito pouquinho, né? Acho que é a última da aula, que é a tautomeria. O que é a tautomeria? A gente vai mudar a função, só que é um caso muito, muito específico, porque ele é um equilíbrio. Ou seja, a gente já viu essa imagem no curso, é quando a gente tem um aldeído que vira um enol, uma acetona que vira um enol. Por que a gente não pode chamar de isomeria de função? Porque se a gente tem esse enol, se a gente faz uma reação química e tem esse enol como resultado. Cara, esse enol, ele tá no equilíbrio. Você tá tendo equilíbrio com o Ian, imagina agora, né, exatamente, acho que é a aula de ontem. Então, você sabe que o equilíbrio é deslocado para um lado ou para o outro, né? Tem os dois lados que estão em equilíbrio, mas pode ter mais de um componente do que do outro. Se eu formo um enol no laboratório, rapidamente, eu quase não tenho mais enol. Porque ele é muito, muito, muito instável, como a gente já falou de enol. Então, quando a gente tem essa tautomeria, é justamente o equilíbrio que é formado quando tem um enol que se transforma em aldeído, ou um enol que se transforma em cetona, ok? Isso é mais teórico, vocês não vão precisar fazer essa reação, vocês vão precisar fazer esse equilíbrio, mas saibam, quando eles falam de isomeria entre enol e aldeído, ou enol e cetona, não é isomeria de função, é uma tautomeria, tudo bem? Só para vocês saberem que é um caso, minha parte, pode cair, eu já vi tendo essa pegadinha, ok? Ou, se vocês não lembram o nome, é um exercício, tautomeria. Você olha, putz, é uma isomeria entre um álcool e um éster. Desculpa, entre um álcool e um éter. Claro que não é uma tautomeria, né? Tem que ser enol e aldeído, ou enol e cetona. Tem que ter enol no meio, né? Então, é isso. Era mais ou menos isso que eu queria passar essa aula. Alguma pergunta? Eu passei várias funções, né? O bolão, vocês lembraram todos que eu passei hoje, porque nem eu lembro direito. Mas acho que foram umas 5 ou 6 que eu passei. Então, foi curtinho, mas é porque cada uma é curtinho, então no final não fica tão grande. Mas vamos dar uma repassadinha rapidinho.
por todas, para a gente lembrar o que é cada uma. Isomeria de cadeia, a nossa primeira, é quando muda o tipo de cadeia, ou seja, unificada, cíclica ou normal. Tudo bem? Tipos. Isomeria de posição é quando muda a posição de um ligante, ou seja, a posição de insaturações, posição de ramificações ou de funções. Aqui, tem um exemplo. E não confundir com isomeria de cadeia. Tomar muito cuidado quando está mudando a ramificação, para a gente não confundir com isomeria de cadeia. Ok? Segundo tipo de isomeria. O terceiro foi metameria, que foi aquele caso que a gente só muda a posição do heteroátomo. Ok? Terceiro tipo bem tranquilinho. Né? A gente pensa muito em éter e éster, né? E pode acontecer, né, com a amina e a amida, mas é bem mais raro. O mais comum, mais comum, vocês vão ver 90% das vezes, é com éteres. Então, lembrar aqui, bem visível. Ok? O quarto tipo que a gente viu foi a isomeria de função, né? Que a gente vai mudar o tipo da função, ok? Lembra sempre éster, ácido, éter, álcool e aldeído cetona, que são os mais comuns. Nosso último tipo, o quinto tipo, é o tipo especial da disfunção, que é a tautomeria, que é fechado, né? Só vai ser aldeído enol ou cetonenol. Se for um desses dois, vai ser sempre tautomeria. Ok? E se não for, não será tautomeria. Esse é o resuminho da aula. Alguém tem alguma dúvida? Desculpa. Qual que é a diferença entre a da posição e a da compensação metameria, no caso de ser um heteroátomo que você tinha falado? Então, é interessante. Aqui a gente pode ver que a gente mudou a cadeia do oxigênio que está pendurado na cadeia, né? A gente mudou a posição do álcool que está pendurado. Se fosse Ah, tá, entendi. no meio da cadeia... Opa, tem que ser um pouquinho maior, senão não funciona. Se fosse no meio da cadeia, daqui para cá, aí seria metameria. Metameria dentro da cadeia, posição é um negócio que tá ligado à cadeia principal, tudo bem? Ou em saturações também. Beleza, obrigado. Então, um éter nunca vai sofrer isomeria de posição, né? Tipo, se eu mudei o éter de lugar nunca vai ser posição, vai ser sempre metameria. É tipo um tipo especial de posição, metameria. Tudo bem? Entendi. Então, tipo, o mesmo elemento pode ter vários tipos de isomeria, tanto plana quanto... Tá, beleza. Sim, com certeza. Isomeria não é... Pode ter, por exemplo, se a gente olhar aqui, no primeiro exemplo, a gente tem várias moléculas. Vamos fazer agora, vamos completar. Esse com esse é isomeria de posição, porque muda a posição da insaturação. Esse com esse também é posição, que muda a posição da ramificação. 3-metil foi para 2-metil. Esse com esse é de cadeia, porque aqui é uma cadeia normal e aqui é uma cadeia ramificada. Esse com esse também é de cadeia. Uma cadeia normal e uma cadeia cíclica. Aqui é a mesma coisa também. Né? Tem muito mais linha esse gráfico, né? Entre esse aqui também é de cadeia, entre esse aqui também, mas só as principais são essas. Entendi. Tudo bem? Obrigado. Então, você tem número de posição, de cadeia. Se tivesse um O aqui no meio também, eu poderia mudar de posição para cá, entendeu? Aí poderia também a metameria, se tivesse um oxigênio aqui ligado também. Eu posso ter uma molécula que tem todos os tipos de isomeria, ok? Isso, então vai ter vários compostos com o mesmo fórmula molecular, só que completamente diferentes entre si. Essa é a riqueza da isomeria. E isso que é um pouquinho difícil, porque é muito aberto, né? Uma coisa muito aberta, você tem que pensar, putz, onde eu posso colocar essa ramificação, sabe, para ficar diferente? E tome muito cuidado. Uma coisa que eu não falei, você tem que tomar muito cuidado, é quando a gente tenta fazer uma isomeria, acabar fazendo a mesma molécula, tudo bem? Então, isomeria, quando vocês estão na dúvida, nomeiem, tá bom? Porque aquele negócio que eu falei, se tem nomes iguais, vai ser uma molécula igual. Por exemplo, Breno, eu quero continuar mudando o lugar dessa dupla ligação. Falei, beleza, então. Tenta aí. Né? Só ficar 3, 6,
8, 10, né? Tem 10 hidrogênios e 5 carbonos, né? Desculpa, não desenho muito bem, infelizmente, aqui no computador. Mas, putz, eu mudei agora para a terceira posição, né? A dupla ligação. Então, os dois serem isômeros, né? Isômeros. Será que são? Vamos nomear a molécula de baixo, né? C5H10, né? Então, pode ser isômero porque tem a mesma fórmula molecular. Vamos nomear. Aqui, a gente tem que começar a numeração do lado que está próximo à insaturação. Então, esse seria o carbono 1, 2, 3, 4 e 5, ou seja, 5 carbonos, uma insaturação no carbono 2, esse seria o pente 2-eno. Aí você vê, putz, eles não são isômeros. Eles têm o mesmo nome. Eles são moléculas iguais, tudo bem? Então, sempre tem que ter muito, muito esse cuidado quando estão mexendo com isomeria, de você tentar fazer um isômero e acabar com uma molécula que você já tem. Então, se estiver com o tempo esperando você vai fazer isomeria, vocês chequem o nome. Tentem dar um nome de cada um, não precisa dar o nome completo, mas tipo, você vê pelo começo. Desculpa. Você vê pelo comecinho isso aqui, putz, isso aqui provavelmente vai dar diferente o nome, sabe? Então você já consegue ver. Mas tentem dar nome, porque às vezes a gente cai nesse problema de dar nomes iguais. A mesma coisa se eu desenhasse aqui. CH3, simples CH2, simples CH2, simples CH, dupla CH2. Aqui cairia no mesmo problema. É o nome dessa molécula, né? C5H10. Vamos falar do outro. Mas esse aqui também seria um pente 1-eno. Tudo bem? Aqui é o carbono 1, 2, 3, 4, 5. Então tem esse cuidado quando estão fazendo isomeria, de não fazer a mesma molécula e falar que são isômeros. Isso não são isômeros, são a mesma molécula. Tudo bem? Isso é bem comum com todas as moléculas, por exemplo, se eu mudar isso aqui para cá, essa dupla ligação fosse aqui, seria igualzinho essa molécula aqui do lado. Né? Então a gente já tem um macete para ver, né, se elas são simétricas entre si e tudo mais, tem um macetinho para ver se elas são iguais ou não, mas, por via das dúvidas, sempre coloca o nome. Se ficar dúvida, putz, isso aqui tá muito parecido com aquela lá, será que é a mesma molécula? Coloque o nome, que vocês vão checar certinho se são ou não. Mesmo nome, mesma molécula, nomes diferentes, moléculas diferentes que podem ser isômeros. Ok? Eu passei um pouquinho do tempo, mas tem alguma pergunta? Eu acho que não. Próxima aula, a gente vai começar a ver a isomeria espacial, né, um pouquinho mais complicada, vou ter umas visões espaciais. Eu não tenho boa visão 3D, mas se forem ter visão 3D melhor que eu, então devem ter um pouco mais facilidade do que eu. Mas vai ser isso. Próxima aula a gente vê, vai ser semana que vem. Beleza. Tudo bem? Então, se não tem mais perguntas, vou terminar a gravação por aqui. Tchau, galerinha. Eu até esqueci.